Quinta-feira, 28 de agosto de 2025, meio-dia e 30. Eu estou sentado aqui nessa canoa, dentro do lago da hidrelétrica de Belo Monte, para ler para vocês um artigo que saiu na Pública, muito importante sobre o funcionamento da usina e seus impactos sobre o meio ambiente. Belo Monte. Diretoria do IBAMA admite necessidade de rever vazão do rio Xingu. Quando as águas falam, os peixes escutam. É uma delicada conversa e as peixes sabem exatamente quando subir o rio, quando ir para Piracema. Agora vocês estão vendo trechos do vídeo Ribeirinhos e indígenas lutam pela vida do rio Xingu, publicado faz 2 anos no canal do YouTube do Instituto Socioambiental. Se as águas estão confusas, nervosas, barradas, pedindo socorro, essa dor se espalha e as peixes não se reproduzem. Elas deixam as ovas secarem dentro delas, ou desovam em áreas que secam rápido, e assim elas morrem. Os impactos desastrosos da usina hidrelétrica de Belo Monte não param, continuam ameaçando a vida do rio, da floresta e dos povos do Xingu. Desde dezembro de 2015, Belo Monte barrou e desviou o curso natural do rio Xingu para movimentar as suas turbinas, alterando radicalmente o fluxo da vida na Volta Grande, território tradicional de povos indígenas e ribeirinhos. Isso desequilibra todo o ecossistema da região. Artigo de Isabela Seta, publicado dia 27 de agosto de 2025 no portal A Pública. A Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA quer que a Norte Energia, concessionária que opera a usina hidrelétrica de Belo Monte, apresente uma nova proposta para a partilha da água em um trecho do rio Xingu. Então aqui a gente tem um esquema, né, para entender Belo Monte, né? Você tem aqui a trajetória do rio Xingu, né? Aqui o sítio Pimental, os canais por onde a água é desviada, né? E aí ela é devolvida aqui para o Xingu, e aqui a gente tem o trecho de vazão reduzida aqui, que é parte da Volta Grande do Xingu, né? A água, antigamente ela passava por esse caminho, né? E aí uma boa parte da água agora é desviada por aqui. Então essa é a grande questão. Por envolver a segurança energética do país, a sugestão foi feita à presidência do IBAMA, que ainda não se manifestou se vai encaminhá-la ou não para a empresa. A ambientalista carioca Beatriz Diniz compartilhou no Blue Sky e escreveu: pela primeira vez durante a renovação da licença da usina de Belo Monte, a necessidade de revisão do hidrograma é reconhecida pela diretoria do IBAMA. A também ambientalista paraense Helena Palmquist compartilhou a postagem de Beatriz e comentou: agora Rodrigo Agostinho precisa se manifestar como presidente do IBAMA. A pressão do setor elétrico para terminar de matar a Volta Grande do Xingu é muito forte. É a primeira vez no processo de renovação da licença de operação da usina que a diretoria admite a necessidade de rever o atual hidrograma. Que bom que reconhece, né, as evidências científicas que comprovam essa necessidade de revisão são incontestáveis. Eu estou aqui exatamente onde começa a Volta Grande do rio Xingu, né? Então ele vem ali daquela direção ali do Mato Grosso, né? E aqui ele começa a fazer o seu trajeto curvo, conhecido como Volta Grande.
toda a água que vem pelo rio Xingu passa aqui na minha frente, na frente da cidade de Altamira. Inclusive a água que vem do riozinho da terra indígena Kayapó, a minha amada terra indígena Kayapó, da qual eu falo tanto, toda essa água passa aqui na frente, mas lá adiante a maior parte da água é desviada da Volta Grande, né, para alimentar as turbinas de Belo Monte, e a Volta Grande que é justamente o trecho que vem sofrendo com a falta d'água. Esquema que estipula os volumes de água, as vazões a serem liberados mensalmente pela usina para a Volta Grande do Xingu. As florestas aluviais empobrecem, a comida de peixes e tracajás cai no seco. Há riscos de extinção de espécies que só existem ali, e os ciclos mais básicos de reprodução dos peixes, as piracemas, são brutalmente interrompidos. Para acontecerem, as piracemas dependem de uma sincronia perfeita entre alguns fatores: a quantidade, o tempo de entrada e o de permanência da água em cada paisagem. Mexer nesse fluxo é sufocar as piracemas. Essa questão do fluxo de água que passa pelo Xingu, em função de Belo Monte, é extremamente complexa e bastante confusa. Eu tenho uma vantagem que, como eu estou aqui na beira do lago e eu venho observando muito o lago, eu percebo certos padrões. Então eu já falei muito aqui no canal do meu trabalho de arborização e jardinagem da beira do rio Xingu, né? Então ali está o rio Xingu, aqui o nosso trabalho é uma castanhola, um coqueiro. E aqui, olha, vocês estão vendo, a gente tem uma área alagada. Essa área, ela fazia parte do Igarapé Ambé. E olha só que coisa horrível, né? Aqui, ó, tem lixo, né? E eu tenho umas florezinhas que eu estou plantando aqui, né? Então, o nível da água me interessa muito, porque a sobrevivência ou morte das plantas que eu estou colocando aqui depende do nível da água. Então eu estou sempre observando, né? Aqui, olha, tá vendo? Se essa água sobe, essa florzinha aqui morre, né? Então eu vejo, olha, tem uns peixinhos aqui, ó. Eu vejo a água subiu, a água baixou, eu estou sempre notando. Então eu reparo, por exemplo, que agora os rios da bacia do Xingu estão todos bastante secos, mas o lago mesmo de Belo Monte não está secando, né? Então fica claro que eles estão retendo essa água. Na época da chuva eu percebi uma oscilação muito grande. Quando tinha feriados, por exemplo, eu via que o nível da água subia. Depois dos finais de semana, o nível da água subia. Então, em momentos que você tem uma diminuição da demanda energética do país, por qualquer motivo, carnaval, por exemplo, né? Tem uma diminuição da demanda porque é feriado. Então, a impressão que você tem, né? Eu não tenho dados, eu só observo, né? É que o rio sobe quando a energia vale menos e eles seguram essa energia. Seguram a água, né? Quando a energia vale mais, a água passa e o rio baixa. Agora, por exemplo, agosto, o lago está alto. Por quê? Porque cada litro d'água que está aqui atrás de mim, se ele passar por uma turbina de Belo Monte e gerar uma quantidade de energia, essa energia vai ser convertida em dinheiro. E se isso for feito no mês de, vamos dizer assim, final de setembro, outubro, né, quando o sistema elétrico já está sofrendo mais ainda com a seca do país, cada litro d'água vai gerar mais dinheiro do que se ele passar agora. A Norte Energia, concessionária que opera Belo Monte, propõe controlar a água do Xingu conforme 2 cenários. O hidrograma B, que libera pouca água para a Volta Grande, e o hidrograma A, que libera menos água ainda. Eles vêm chamando essas propostas de hidrograma de consenso, mas de consenso elas não têm nada. Os cálculos e critérios técnicos utilizados para a criação desses hidrogramas nunca foram esclarecidos. O próprio IBAMA já declarou que essa quantidade de água é impraticável. A Volta Grande é um trecho de cerca de 130 quilômetros do rio, após a cidade de Altamira, local... exatamente como eu disse, começa bem aqui, ó, bem na frente de casa. De biodiversidade e riqueza cultural únicas no país.
Então, aqui cabe uma explicação, né? Porque o texto fala biodiversidade única e a biodiversidade de cada lugar é única por definição, né? Mas a Volta Grande é realmente uma coisa muito especial, né? O que acontece? A gente tem esse mundo de água que é o Rio Xingu. E aí de repente ele chega na Volta Grande e ele tem uma queda, né? um desnível de 100 metros, num espaço de 100 quilômetros. Então é corredeira, cachoeira atrás de cachoeira, corredeira atrás de corredeira. Eu fui na Volta Grande antes da construção de Belo Monte. Era uma coisa de uma beleza, é uma coisa realmente única, o termo é esse, né? E uma água muito oxigenada, então ela favorece assim, ela favoreceu a evolução de peixes como o acari-zebra, né? Que é extremamente adaptada a essa situação de águas rápidas e oxigenadas. E eu visitei a Volta Grande depois de Belo Monte e eu vi água parada, lama, tudo muito triste. Ao longo dos últimos anos, vários documentos produzidos pela área técnica do IBAMA mostraram que o esquema atualmente em vigor vem afetando negativamente a produção de peixes. A vegetação que antes era inundada pelas águas do rio, além da alimentação e das fontes de renda dos moradores da Volta Grande. Vazão da Volta Grande do Xingu, vamos entender aqui a vazão. Então, olha, vocês veem aqui, ó, novembro, olha, a vazão é baixinha, né? Muito pouca chuva. Em dezembro ela aumenta um pouco, janeiro aumenta, fevereiro, março ela atinge o máximo, né? E abril, maio vai baixando, junho, julho, agora a gente está em fim de agosto, começo de setembro, né? Aqui ela tá bem baixa, né? E aqui a gente tem três dados, olha só. 3 colunas, né? Essa coluna aqui é a média histórica de quanta água passava, né? Aí essa segunda coluna aqui é a proposta da Piracema. E isso aqui é o que está passando, olha só. Então passava isso aqui de água aqui em março, olha. Passava 18.531. Tem que ver qual a unidade, né? 18 mil aqui. E aqui caiu para 4, né? Esse aqui é o que realmente tá em vigor, né? Então a diferença é muito grande, né, na quantidade de água que passa, olha, principalmente no mês de março, uma diferença gigantesca. E nos meses da seca também está passando muito pouca água aqui, olha, 1/3, em julho, 1/3 do que passava historicamente. Por isso, analistas do órgão já haviam recomendado uma revisão das vazões praticadas. Ponto acatado agora em agosto pela Diretoria de Licenciamento. Por que isso importa? A vazão do Rio Xingu hoje é considerada insuficiente por moradores que denunciam há anos impactos no seu modo de vida e no ecossistema da região. A vida no Xingu segue sob ameaça. Povos indígenas, ribeirinhos e pesquisadores uniram-se para fazer o que a Norte Energia não fez e criar uma alternativa, o hidrograma das Piracemas. Baseado em critérios ecológicos e estudos colaborativos, ele é fundamentado no monitoramento ambiental territorial independente da Volta Grande do Xingu, realizado desde 2014, e em dados sobre manchas de inundação da própria Norte Energia. O hidrograma das Piracemas estabelece volumes mais adequados para as vazões de água e os períodos do ano em que elas devem ocorrer para garantir os ciclos vitais dos peixes. É imprescindível que o pulso artificial do rio seja mais parecido com o pulso natural. Quando eu fiz aquela observação de que no final de semana o lago subia, na semana ele baixava, no carnaval subia,
É claro que me ocorreu essa ideia, né? O que peixe sabe sobre carnaval, né? O que tracajá, jacaré sabe sobre o final de semana? Não sabe nada, né? O que interessa para isso é a polis, é a cidade, é o mercado financeiro, é o preço da energia elétrica, coisas que não interessam ao mundo natural. Então, os bichos e as plantas ficam confusos, né? Confusos sobre como proceder, né, nesse novo mundo em que a água sobe e baixa em função de coisas que estão muito além do natural para esses organismos. O controle da vazão do Xingu é uma das condições que estão atreladas à análise da licença de operação, vencida em 2021 e que precisa ser renovada. É muito estranho esse negócio da licença de operação, né? Ela está vencida, mas a coisa pode continuar funcionando. Belo Monte. Moradores denunciam que o controle da vazão do Xingu não tem sido respeitado. O processo de licenciamento ambiental de Belo Monte condicionou a licença de operação do empreendimento a uma série de medidas. Entre elas está o controle das vazões na Volta Grande, de forma a reduzir impactos na qualidade da água, na fauna, flora, pesca, navegação e modos de vida da população local. Mas povos indígenas e ribeirinhos vêm denunciando que essa condicionante não está sendo respeitada. Falando em falta de respeito, é difícil imaginar um desrespeito maior aos povos indígenas do que essa estátua que foi construída aqui em homenagem a eles. Olha, a prefeitura de Altamira que me desculpe, mas tem artista profissional para isso, né? Botaram a primeira-dama para desenhar a estátua. Deu no que deu. O hidrograma foi definido pela empresa junto ao governo para atender essa medida e está em vigor desde 2019, ano da conclusão da instalação de todas as turbinas da hidrelétrica. Hoje, ele é um dos pontos mais sensíveis e críticos do processo de renovação da licença de operação de Belo Monte, vencida em 2021. Como a Norte Energia solicitou a renovação dentro do prazo estipulado por lei, a usina pode continuar operando até a decisão final do IBAMA, mesmo com a licença vencida. Ao barrar o fluxo do rio, um dos maiores da Amazônia, a hidrelétrica passou a desviar, em média, entre 70% e 80% das águas que antes alimentavam o Xingu no trecho da Volta Grande. O desvio se explica pelo modelo a fio d'água da usina, que não possui reservatório de acumulação. Não, isso não é bem assim. Essa história de fio d'água não possui reservatório. Tem reservatório, né? Aqui na minha frente está o reservatório, né? Não é um grande reservatório, mas... por exemplo, nessa época do ano, já era o nível da água aqui está bem mais baixo. A gente estaria vendo as praias ali na Ilha do Arapujá. Era uma beleza, era uma espécie de Caribe brasileiro. Hoje em dia, não tem a mesma graça, porque está cheio de lama, é uma água parada, água quente. Mas enfim, existe um reservatório, tá? Dizer que fio d'água não tem reservatório é equivocado. Eu entendo que esse desenho de Belo Monte foi feito para evitar o alagamento das terras indígenas. Vocês lembram que na época que o Belo Monte estava sendo discutida, o pessoal falava nenhuma terra indígena foi alagada. Sim, nenhuma terra indígena foi alagada. Por quê? Como é que resolveram essa questão de não poder alagar territórios indígenas, que criaria problemas legais, né? Fizeram o desvio da água pela
pelo meio da Volta Grande, através de canais de derivação. Tá. Aí não alagou os territórios indígenas da Volta Grande, em compensação, desviou uma quantidade gigantesca de água da Volta Grande e ela agora não está funcionando ecologicamente como funcionava, né? E a coisa que nós que trabalhamos na análise do estudo de impacto ambiental, né, já havíamos alertado há muito tempo, antes da construção da usina. Outras hidrelétricas do mesmo porte no Brasil, como Itaipu e Tucuruí, possuem imensos reservatórios para regular a quantidade de água que passa pelas turbinas. Já Belo Monte depende do fluxo natural do rio. Não é bem assim, né? Como eu disse antes, agora, por exemplo, o lago quase não baixa. E o fluxo é mínimo, né? Aí daqui a pouco, daqui a algumas semanas, ele vai baixar de uma vez só. Por quê? Porque essa água vai ser toda convertida em energia elétrica. Ela está sendo guardada aqui. Não é simplesmente fluxo do rio gerando energia. Quem lê um negócio desse fala, nossa, então quase não tem impacto. Mas não é verdade, muito pelo contrário. Para a engenharia funcionar, foi preciso barrar o rio Xingu logo antes da Volta Grande e desviar a água do rio para alimentar a casa de força principal da hidrelétrica, que conta com 18 turbinas e 11.000 megawatts de potência instalada. Para comparação, Itaipu, a maior usina do país, tem 14.000 megawatts de capacidade. Lembrando que isso é a potência instalada, né? Não é o que gera vai depender da quantidade de água. E o Xingu tem uma sazonalidade climática fortíssima. Nessa época do ano não chove, né? Então quase não está correndo naturalmente. Mas aí eu sinto muito, a gente alertou, a gente avisou, olha, não é viável economicamente, não é só viável socialmente, não é viável ambientalmente. Mesmo contrariando os estudos que diziam que não era viável, resolveram construir, o que a gente vai fazer? Assim, a geração de energia por Belo Monte implica na redução do volume do Xingu ao longo da Volta Grande, com impactos graves para os ecossistemas e para a vida das populações locais, profundamente ligados ao pulso do rio. Diretoria do IBAMA reconhece que usina não garante equilíbrio da vida no rio. Em seu mais recente posicionamento, a Diretoria de Licenciamento do IBAMA reconhece isso e afirma que, depois de quase uma década de operação da hidrelétrica, a realização de vários estudos, ainda não foi possível determinar um esquema de vazões que assegure a manutenção dos ecossistemas naturais, os modos de vida das comunidades residentes e a compatibilidade com a geração de energia. Não conseguiram porque não é possível. A vida natural e as comunidades tradicionais precisam do rio livre. E isso não é compatível com a produção de energia. Em uma ação judicial no início desse ano, que também abordou a quantidade de água para a Volta Grande, a Norte Energia afirmou que a definição do atual hidrograma teve como fundamento central o equilíbrio entre o uso dos recursos hidroenergéticos do Xingu e a manutenção da qualidade ambiental, considerando o caráter estratégico da hidrelétrica para o país. Na ocasião, eu diria que estratégico para o país é a floresta amazônica. E essa história de dizer que energia de hidrelétrica é energia limpa não é verdade. Porque, fora a quantidade de carbono que é emitida para a construção desses monstros, elas desencadeiam processos inevitáveis de degradação ambiental pelos seus impactos indiretos. Impactos indiretos são aqueles que não podem ser atribuídos legalmente à obra, né? mas que são
consequências inevitáveis da construção de grandes hidrelétricas na Amazônia. Então você viu aquilo em Itaipu, em Tucuruí, aqui nas hidrelétricas do Madeira, em qualquer lugar, pode ser no Congo, onde for. Né? Construiu hidrelétrica em região de floresta tropical, você vai desencadear processos de colonização e desmatamento que emitem uma quantidade gigantesca de carbono, né? De forma que não tem nada de limpo nas hidrelétricas. A empresa lembrou que o esquema de vazões já foi escrutinado pelo menos 14 vezes ao longo do processo de licenciamento ambiental, tendo contado com o aval de vários órgãos públicos em diferentes etapas e gestões da administração pública. A Norte Energia informou à pública que não foi notificada pelo órgão licenciador sobre eventuais recomendações de alteração no hidrograma executado pela empresa. Em nota, a empresa também afirmou que é importante esclarecer que a quantidade de água destinada para a Volta Grande do Xingu foi estudada e estabelecida pelo Estado brasileiro no âmbito do leilão de concessão da usina de Belo Monte. O Estado brasileiro, representado por quem? Pelo magnífico ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, grande ambientalista carioca, ó. Valeu, Mink! E posteriormente confirmada no processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Hoje em dia, quem manda no ciclo é a Norte Energia. O Xingu está sendo escravizado pelo desenvolvimento. Um desenvolvimento que não serve para mim, que sou pescadora, beiradeira, mãe e liderança aqui na Volta Grande, disse a pescadora Sara Rodrigues Lima, a reportagem em fevereiro deste ano, quando a Pública esteve na região e mostrou os impactos da operação da hidrelétrica para a reprodução de várias espécies de peixes. Antes da hidrelétrica, a vazão do Xingu em fevereiro, por exemplo, atingia em média 13.500 metros cúbicos. Pelo hidrograma em vigor, a vazão para o mesmo mês é de apenas 1,6 mil metros cúbicos. Isso é como cortar a vazão por 8. Análises técnicas do IBAMA mostram que o atual esquema de vazões provoca uma redução de 70% da área inundada pelo Xingu na estação de cheia, na comparação com o cenário pré-hidrelétrica. Essa redução não é nada desprezível para várias espécies de animais e plantas que ao longo de milhares de anos evoluíram para se adaptar aos ciclos naturais de cheia e seca do rio. Para mostrar esses impactos, indígenas e ribeirinhos criaram um monitoramento próprio, o Monitoramento Ambiental Territorial Independente, MAT. O que vai acontecer ao longo do tempo, né, com as curimatá, é que eu acredito que elas vão sumir, não vai ter mais curimatá no Rio Xingu. Porque como elas não têm a piracema para desovar, elas não estão conseguindo desovar, e o Rio Xingu ele passa muito tempo seco. Antes era 6 meses seco, 6 meses cheio. Então tinha um ciclo natural. Hoje ele passa a maioria do tempo no seco. A água do rio está ali, ó, a margem da piracema. A gente veio, a água baixou, onde a água passou, né, a parte. A gente veio ontem, estava cheio de água. A gente veio hoje, o nível do rio baixou muito e as curimatá entraram para desovar. Mas olha só onde elas desovaram. Desovaram na água, mas a água baixou. E agora está tudo no seco. Olha a quantidade de ova de curimatá que tem aqui nessa parte mais baixa que a gente viu. Eu vou subir na câmera aqui devagar e vocês vão vendo. Olha a quantidade de ova de curimatá que está no seco, quantidade muito grande. O que realmente aconteceu é que o Rio Xingu, nessa época agora, dia 8 de fevereiro, né, era para ele estar bem alto. Então, como o nível do Xingu não está alto, está muito baixo, então a piracema ela acaba enchendo, a gente chama de enxurrada, né, que dá de dentro para fora, ela acaba enxurrando e aí o Rio Xingu não segura essa água.
Esse local aqui, ele sempre foi, como ele é um local muito grande de lago, ele sempre foi um local que a gente sempre veio flechar, né? Então algumas pessoas, eu mesmo, aprendi a flechar nesse local. Meu pai me ensinou aqui, então foi um lago que a gente perdeu. E hoje em dia a gente não usa mais essa arte de pesca, né? De flecha. A gente não usa mais, que a gente poderia hoje, se não tivesse o empreendimento da barragem de Belo Monte, onde você poderia estar ensinando para os filhos da gente a aprender a flechar, que eles não sabem, hoje não sabem nem o que é isso, né? Estou batalhando, estou monitorando, e uma principal da nossa reivindicação, né, é que tenha água na Volta Grande, porque sem água na Volta Grande não há vida. Tanto nós como povos indígenas, ribeirinhos, que moram aqui na Volta Grande, como para os peixes, porque eles precisam de água para que inundem esses locais, esses igapó, essas ilhas, para que essas sarobas, para que as frutas caiam na água, para que os peixes possam comer. Vocês viram um trecho de um vídeo organizado pela revista Suma Uma, Jornalismo do Centro do Mundo, que conta com o apoio do Instituto Socioambiental, Universidade Federal do Pará, Universidade de São Paulo e Instituto de Pesquisas da Amazônia. A gente percebeu que tinha algum problema, que os peixes não estavam se reproduzindo. Foi quando surgiu a ideia de monitorar as piracemas, que são os locais de reprodução de vários peixes, explicou Josiel Juruna, coordenador do MAT, em entrevista para o podcast Xingu em Disputa, lançado nesta quarta-feira, 27 de agosto, pela Pública. O podcast é disponível aqui, e aí ali tem o link, explica em detalhes as consequências que Belo Monte trouxe para o rio e para os habitantes e mostra o trabalho do MAT. Além de levantar dados diariamente sobre os impactos da hidrelétrica, o MAT também já sugeriu ao IBAMA um novo hidrograma, chamado Hidrograma Piracema, planejado para ser mais próximo ao ciclo natural de cheia e seca do Xingu, a fim de garantir o alagamento de áreas de reprodução, de peixes e da floresta aluvial. Em suas análises técnicas, o IBAMA afirma ter identificado alterações significativas na estrutura da comunidade de peixes, na abundância e nos padrões reprodutivos das espécies. Já a Norte Energia afirma que, apesar do declínio das atividades pesqueiras, seus monitoramentos, desenvolvidos junto com a Universidade Federal do Pará, demonstram... mas apesar de ser a minha universidade, apesar não, justamente por isso, eu não falo nem sobre tortura, sobre esses estudos desenvolvidos pela UFPA. Afinal, eu já estou sendo acusado por causa... Essa cara de novo, esse novo, desse jeito escandaloso, você é guloso e quer me sequestrar. Que a maioria dos peixes manteve a proporção de peixes maduros e que alterações no padrão de reprodução de algumas espécies já eram previstas no estudo de impacto ambiental da hidrelétrica, apontados atrás pelo IBAMA. Uma batalha de anos pelas águas do Xingu. Não é a primeira vez que o IBAMA pede mudanças no hidrograma. Antes do vencimento da licença de operação, ainda em 2020, a presidência do órgão concordou com a área técnica do órgão que era necessário estabelecer um esquema de vazões provisório para diminuir os impactos na região. A empresa contestou a determinação judicialmente, até que no início de 2021, durante a gestão Bolsonaro, a Norte Energia e o IBAMA firmaram um termo de compromisso ambiental que restabeleceu o hidrograma atual e determinou novas medidas de compensação para a Volta Grande.
Esse termo venceu no início de 2024, sem que todas as medidas estipuladas tivessem sido concluídas pela empresa. Ao longo dos últimos anos, várias vistorias do IBAMA na região reportaram alterações nos processos de erosão do rio e a morte de parte da vegetação. Além disso, registraram dificuldades na navegação devido à falta do volume de água e desestruturação do modo de vida pesqueiro, o que vem causando não só a perda de renda e problemas para a alimentação. O peixe era a proteína base da dieta local, mas também danos à transmissão dos saberes tradicionais dos povos indígenas e ribeirinhos. Após uma dessas vistorias, no final de 2023, um relatório de técnicos do IBAMA chegou a recomendar que a Norte Energia ajustasse o hidrograma para a região da Volta Grande, com água suficiente para que a ictiofauna se reproduza nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. A recomendação, no entanto, não subiu de nível na hierarquia do órgão. Em comunicado à empresa, a diretoria de licenciamento ambiental do IBAMA disse que a questão do hidrograma ainda estava sob avaliação e orientou a Norte Energia a aguardar novas orientações. Desde então, o órgão só havia se manifestado em situações pontuais sobre a vazão. Agora, um ano depois, a diretoria sugeriu à presidência do IBAMA que seja estipulado um prazo para que a empresa apresente uma nova proposta de hidrograma. Essa nova proposta deveria considerar não só as recomendações do próprio IBAMA, mas também os apontamentos do MAT, o Grupo de Monitoramento, e ainda aspectos ambientais e da segurança energética do país. A segurança energética é um dos pontos de preocupação do Ministério das Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, nas discussões sobre hidrograma. Segundo esses órgãos, a geração de Belo Monte contribui para atender a demanda da energia elétrica do país, principalmente nos meses de cheia, justamente os meses de reprodução dos peixes, o que permite poupar reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Por envolver questões energéticas que vão além do licenciamento ambiental, a diretoria do IBAMA sugeriu que seja criado um painel com representantes do Ministério de Minas e Energia, do Operador Nacional do Sistema, da Agência Nacional de Águas, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática para discutir a questão do hidrograma. Enquanto isso, técnicos do órgão ainda estão analisando outras medidas condicionantes no processo de renovação da licença. Na última análise, realizada em 2022, o IBAMA apontou que das 47 medidas condicionantes, apenas 13 haviam sido integralmente cumpridas até então. A Pública entrou em contato com o IBAMA sobre dúvidas do processo, mas não obteve retorno até a publicação dessa reportagem. A água deve atingir progressivamente o maior volume em abril e começar a ser liberada mais cedo, a partir de novembro. Só assim podemos manter algumas áreas dos ciclos reprodutivos das espécies aquáticas. O hidrograma defendido pela Norte Energia opera com alterações abruptas, desconectadas dos tempos da natureza. Belo Monte é símbolo de uma ideia de desenvolvimento predatório que deve ser ultrapassada. É no pulso do rio que os animais aquáticos desovam, os filhotes se desenvolvem, as frutas caem na água, os peixes se alimentam, indígenas e ribeirinhos pescam e vivem. O hidrograma das Piracemas foi desenvolvido por eles numa iniciativa inédita para nos mostrar que a sincronia entre rio e floresta sustenta a vida. Agora é preciso decidir. Qual proposta será adotada?
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.